Muito bem, boa noite, pessoal. Vamos entrando. A gente entrou 2 minutinhos atrasado. Tive um pequeno susto com o meu celular aqui, mas foi um susto passageiro. Resolvido rapidamente. Vamos lá. Eu sempre gosto da boa noite pro pessoal aqui. Então vamos lá. Amanda, Bruna, Amanda, Ioca, Luiz Souza, Rai Palombo. Boa noite, gente. Fidelis, doutora Sayonara, Elci Marina. Quem mais está aqui? Manu, SCHMA, Ellen. Boa noite, pessoal. Mari, boa noite. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Tá? Up Laser tá aqui. Carol. Aleph. Falei seu nome certo, Aleph? Beatriz. Boa noite, Belém do Pará. Legal. Vão escrevendo aí de onde vocês são e a gente já vai começar a nossa live já. Barra do Garças, Mato Grosso, Nanda. Legal, gente. Depois mandem aí de onde vocês são. Meu boa noite para todo mundo aí. Muito bem. Eu sempre dou esse primeiro minutinho para a gente começar. Normalmente eu começo 8 em ponto, mas hoje tive um pequeno susto aqui no celular. A gente começou 2 minutinhos atrasado. Eu sou chato para horário, tá? Porque eu sei também que o horário de vocês é valioso. 8 da noite, muita gente está chegando em casa, tá meio cansado, tá com filho, cuidando, aquela coisa toda, a gente sabe como é que é. Então, o horário da gente, o tempo da gente é muito precioso, né? Então, é um respeito também que eu tenho para todo mundo aqui que me acompanha, tá? Muito bem. GC Begiato, Maíra, Caetité, Bahia, Rio Grande da Serra. Olha, Rio Grande da Serra eu nunca tinha ouvido falar. Legal, sejam todos bem-vindos, tá? Muito bem, vamos lá. Quero apresentar para vocês, para quem não conhece, para quem me segue, conhece, mas para quem não me segue, esse aqui é o Alfredo, tá? Nosso amigo, tá? Tá sempre conosco aqui, tá? Sempre, de vez em quando ele aparece nos vídeos, ele gosta de falar, né? Esse aqui é o Alfredo, o nosso amigo aqui, o nosso parceiro, tá? Muito bem, hoje é a nossa primeira live dentro dessa semana de workshop Cefaleia para fisioterapeutas, tá? E o intuito dessa live aqui com vocês é, primeiro, tirar dúvidas de vocês. Para quem está assistindo, depois escreve aqui quem está assistindo o workshop Cefaleia para fisioterapeutas, workshop gratuito, né? Depois dá um joinha aí, escreve, eu tô, tá? Quero ver todo mundo lá. Aproveita porque é gratuito, né? Aproveitem porque é gratuito. Então, para você que não se inscreveu, o workshop Cefaleia para fisioterapeutas, é só digitar 2025 que você recebe a inscrição para fazer, tá bom? Não tem custo nenhum e lá você entende como é que funciona, você conhece como funciona também o meu trabalho, você entende os conceitos básicos das dores de cabeça e esse é o meu propósito. Eu sou professor e sou clínico. Eu gosto de ensinar o que a ciência traz pra gente, né? Aliado à prática, né? A prática baseada em evidências, ela é feita de 3 pilares, né? Trabalhar com ciência de boa qualidade, trabalhar com as preferências do paciente, valores e preferências do paciente, e a expertise, ou seja, a experiência do profissional. É assim que você consegue atender o paciente da melhor forma possível, tá certo? E o que vocês estão assistindo lá no workshop Fisioterapeutas é o que tem de mais alta ciência disponível, de boa qualidade, aliado à minha prática do dia a dia, atendimento diário de pacientes com dor de cabeça. Uma área, de fato, né, gente, pouco conhecida, né? O fisioterapeuta que se dedica essencialmente à dor de cabeça, né? Mas com uma altíssima demanda. Quem está assistindo lá viu que eu falo muito sobre isso, né? Uma altíssima demanda, muita gente com dor de cabeça no Brasil e no mundo, né? São milhões, são algumas dezenas de milhões de pessoas com dor de cabeça no mundo. Eu sempre digo assim, no Brasil. No mundo, mais de 1 bilhão de pessoas. Eu falo sempre assim, né? Você pode não ter dor de cabeça, mas eu tenho certeza que alguém do seu entorno, de amigos próximos ou familiares aí próximos, tem dor de cabeça. Ou já teve dor de cabeça muito forte há um tempo. Sempre alguém próximo a você
parentes de primeiro grau, amigos muito próximos já tiveram ou têm algum tipo de dor de cabeça. É ou não é? Porque é extremamente comum. Mas qual a diferença de um paciente que tem dor lombar, dor no joelho? Porque, Samuel, dor lombar, dor no joelho também é muita gente que tem. Concordo plenamente com você. Concordo plenamente. A diferença é que tem muito fisioterapeuta e muito fisioterapeuta bom que trabalha com dor lombar, dor no joelho, não é? Diferente de você encontrar um bom fisioterapeuta que seja especializado no tratamento da dor de cabeça, tá? Então, esse é o meu propósito, mostrar essa área para vocês que ainda não conhecem, ou para vocês que já ouviram falar, ou para vocês que têm um certo conhecimento, e a gente aprofundar, e eu tô aqui para tirar dúvidas de vocês. Então, quem assistiu a primeira aula viu que eu fiz a diferenciação entre as principais cefaleias. Na segunda aula eu falei sobre avaliação, né? Então eu vou tirar dúvida aqui com vocês. E já eu vou chamar um convidado muito especial, um fisioterapeuta também especializado no tratamento das cefaleias, da dor orofacial, que é o Daniel Hacker, lá do Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio aqui? Ele é um grande especialista nisso e que vai trazer um caso. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente discute o caso clínico dentro da mentoria nossa, né? E eu não tenho ideia, de verdade, eu não tenho ideia do caso que ele vai trazer, então a gente vai tentar chegar no diagnóstico e como que a gente trabalha isso, né? O Daniel faz parte do nosso grupo de mentorados lá, um dos grandes fisioterapeutas aí que a gente tem, um grande fisioterapeuta lá do Rio, e a gente vai chamar aqui para ele passar um caso dele, parece que é recente o caso, e a gente vai tentar aí chegar no diagnóstico, e eu quero que vocês prestem bastante atenção e façam perguntas, tá? Então eu quero gastar aqui 5 minutos antes de chamar o Daniel, para rapidamente fazerem vocês aqui recapitularem o que a gente falou lá na aula 1. O que a gente falou na aula 1? 5 minutos, gente, ó. Então nós dividimos as cefaleias, né? Enxaqueca tensional e cervicogênica. Lembrar da cefaleia, da enxaqueca. A enxaqueca não é a mais prevalente, é a segunda mais prevalente. A primeira, né, a mais prevalente é a tensional. A enxaqueca, ela é uma cefaleia de média a alta intensidade de dor. Ela piora com esforço físico. O esforço físico entenda como às vezes subir uma escada, descer uma escada. Ela ataca mais mulheres do que homens. Ela é uma cefaleia que dá náusea, que dá vômito. Ela é pulsátil. Pode doer um lado da cabeça, pode doer o outro, mas pode doer a cabeça inteira. Piora na época, no ciclo menstrual, no período menstrual. Principalmente mulheres, elas têm uma piora, elas percebem uma piora normalmente em alguns momentos específicos. Então, 2 dias antes de descer a menstruação ou 2 dias depois, normalmente é nesse período, tá? É uma cefaleia que tem caráter genético e hereditária, tá? Ela não tem uma causa específica, essa é a enxaqueca, tá? E lembrar sempre que é uma característica marcante. Prestem bem atenção, uma característica marcante. Ela dá muita sensibilidade à luz, a som e a cheiro. Olha lá, ó. A luz, a som e a cheiro, tá? Isso é característica dela. Pescoço dói bastante, 70% das pessoas com enxaqueca ou migrânia, a mesma coisa, tem dor no pescoço e podem apresentar essa disfunção relacionada à enxaqueca, tá? Muito bem. Tem algumas perguntas aqui, depois eu vou ver, tá bom? Boa noite aí para o pessoal que está entrando, tá? A tensional é uma cefaleia que é a mais comum do mundo, entretanto, ela não piora com esforço físico, ela não dá náusea, ela não dá vômito, raramente ela vai dar foto, fono e osmofobia, ou seja, sensibilidade à luz, som e cheiro. Ela é uma dor de cabeça meio em faixa, tá? É uma dor de cabeça que dói, como se a pessoa estivesse falando como se a pessoa estivesse sentindo uma faixa apertando, essa cefaleia tensional. Ela é de leve a moderada intensidade, então às vezes ela passa o dia com ela toma um Dorflex, ela toma uma dipirona, ela toma uma Neosaldina, às vezes passa, e ela só procura tratamento quando a coisa começa a ser muito frequente, quase todo dia, praticamente todo dia. Aí ela procura ajuda, tá? É uma cefaleia que não é hereditária, tá? E ela está muito relacionada, gente, a pessoas que realmente trabalham demais, é o que a gente chama de workaholic, né? Que
tem a ver com estresse, né, gente? Cortisol lá em cima, então pessoas que trabalham demais e têm um sono muito ruim são mais propensas a ter cefaleia do tipo tensional. Um último estudo que saiu aí de 24, ou finzinho de 2023 ou 24, mostrou isso aí, um belo estudo mostrando isso aí. As pessoas que mais tinham tensional eram as pessoas que tinham problemas de sono e eram workaholic, trabalhavam demais, tá? E a cefaleia cervicogênica, ou seja, aquela cefaleia de origem cervical, né, é aquela cefaleia que tem uma causa estabelecida. A tensional também não tem uma causa estabelecida. A cervicogênica, ela tem uma causa estabelecida, que é a dor, que é a cervical. Então, há uma disfunção ou disfunções cervicais que levam a dor de cabeça. Então, o problema está na cervical, tá? Se a gente for falar mecanicamente, mas obviamente não é só isso, né? O nosso corpo não é mecânico, não é só biomecânica, por favor, né? Mas se você for pelos critérios diagnósticos, tá? Pela definição, né? Ela é isso. É uma cefaleia de origem cervical, tá? E de origem cervical aonde? Tá? Para a gente falar que uma cefaleia cervicogênica, ela tem que preencher alguns critérios, tá? Dentre eles, vamos lá, a dor é fixa e unilateral. O que significa isso? É sempre do mesmo lado. Então, é sempre do mesmo lado direito ou do lado esquerdo. Ela não muda de lado, ok? Guarda isso. Cefaleia fixa, unilateral, tá? Sem mudança de lado. A tensional dói a cabeça inteira e a enxaqueca pode doer de um lado ou do outro, tá? A cervicogênica não. A dor, ela começa posterior, tá? Então, na região suboccipital, ela viaja até a região temporal, frontal e retroorbital, até o fundo dos olhos. Tanto é que muita gente com cefaleia cervicogênica procura um oftalmologista achando que tem alguma coisa. Ah, mas meu olho está vermelho. Não tem relação com o olho. O olho aí é secundário. Essa dor retroorbital, ou atrás da órbita, atrás dos olhos, é comum, mas só daquele lado. Tá? É comum na cefaleia cervicogênica. Beleza? Muito bem. Ela pode ser levinha ou ela pode ser muito dolorida, ela oscila, tá? Tanto homens quanto mulheres, então a prevalência é igual, tá? Muito bem. Além disso, agora preste atenção. O que é obrigatório ter na cefaleia cervicogênica? O paciente, para preencher os critérios diagnósticos da cervicogênica, ele precisa ter perda da amplitude de movimento, tá? Para um lado ou para o outro. Tensional não precisa, enxaqueca não precisa. Não é critério diagnóstico isso. Agora, da cervicogênica é critério diagnóstico. Também não dá náusea, também não dá vômito, também não tem, o paciente não tem sensibilidade a luz, som e cheiro, tá? Pode ou não piorar com o esforço físico. Por quê? Porque às vezes o paciente ele tá com uma diminuição da amplitude de movimento, né? E isso tá doendo. Aí ele vai, sei lá, fazer academia, ele fica mexendo muito o pescoço, isso provoca mais, ele pode sentir mais dor, tá? E agora, para finalizar isso, importantíssimo, né? A origem, digamos assim, vai estar na cervical alta. Eu tô falando cervical alta aqui, eu tô falando aonde? C1, C2, C2, C3. Tá bom? Porque aí é onde estão localizadas as raízes altas da cervical. As raízes altas da cervical. Tá? Que tem uma comunicação direta, ó, vamos chamar o Alfredo aqui, Alfredo, vem cá. Na cervical alta, tá? Esquece o vermelhinho, tá? Isso aqui é vaso, tá? Isso aqui é artéria, tá? Na cervical alta, ok? É onde estão localizadas aqui C1, C2, C2, C3, as raízes altas da cervical, tá? Essas raízes altas da cervical têm uma comunicação direta com o nervo trigêmeo. E aonde passa o nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano? Ele faz isso aqui, gente, ó. Isso aqui. Tá? Ramo oftálmico, ramo maxilar e ramo mandibular. Quinto par craniano, nervo trigêmeo. Então, quem assistiu a aula lá, viu que as raízes altas da cervical se encontram com as raízes do trigêmeo numa região do tronco cerebral chamada núcleo trigêmeo cervical. E aí, juntas, elas sobem via neurônio de terceira ordem, elas sobem para as regiões corticais e subcorticais para então serem processadas e interpretadas, tá? Então, é uma junção de informação, há uma convergência neuroanatômica. Essa convergência ascende para centros cerebrais superiores,
tá? Aí eu brinco, né? Não é bem assim, mas eu brinco para quem está começando a entender isso, é como se virasse um nervo só, tá? Mas não é bem isso, é para poder entender, tá? Por que eu estou falando isso? Por isso que o paciente com dor de cabeça cervicogênica, né? Ele pode ter dor na cabeça e no pescoço. Então, por que um paciente com dor de cabeça pode ter dor no pescoço? Por causa dessa comunicação. Por que um paciente com dor no pescoço pode ter dor de cabeça? Por causa dessa comunicação. Entenderam? Quem não entendeu, gente, está bem explicadinho lá no workshop, ok? Então há uma convergência anatômica das informações das raízes altas da cervical, que são responsáveis pela inervação dessa região, ok? E o trigêmeo, que é responsável pela inervação de toda a face, tá? A sensibilidade, tá? Mímica facial, essencialmente, é o nervo facial, tá? Agora, a sensibilidade da face é o nervo trigêmeo, tá bom? Trigêmeo, ok? Então, o nervo trigêmeo, ele se comunica com as raízes altas da cervical. Eu falo assim, vira uma coisa só, tá? Mas é só para poder entender, vira uma coisa só. E aí, juntos, sobem para áreas corticais e subcorticais, então vão ser interpretadas. Muitas vezes podem ser interpretadas como uma coisa só, tá? Mas eu falo dessa forma para você poder entender, a explicação tá lá no workshop. Ok? Legal, gente? Entendido isso então? E depois na aula 2, eu falei que eu ia falar 5 minutos, estou falando 10, né? E depois na aula 2 a gente falou da avaliação, dos processos de avaliação da cefaleia, tá? Se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem aqui. Já já vou chamar o Daniel. Daniel já deve estar aí, segura aí um minutinho. O processo de avaliação, as perguntas que você deve fazer. Então lembra, 3 perguntas importantíssimas. Frequência, intensidade e duração, né? Qual a frequência da cefaleia? Então, quantos dias por semana, para você entender quantos dias por mês isso servir de parâmetro para você se o paciente está melhorando ou não. Qual a duração? Duração em horas, tá? Então, o paciente, quando ele tem a crise, quanto tempo demora para passar, né? E a intensidade. Use de 0 a 3. 0 sem dor, 3 uma dor insuportável, tá? Fica fácil de entender. Seu João, de 0 a 3, quanto que o senhor sente de dor? 0 a 3, tá? 0 é nada, 1 é uma dor levinha, 2 a dor média e 3 uma dor insuportável, né? E aí ele vai te falar, fica fácil, tá? O pessoal aqui está perguntando com dúvida na diferença do PAC e o PPAU, tá? Que é a pressão posterior central e unilateral. Elas são 2 técnicas que elas podem servir como avaliação e tratamento, tá? Deixa eu ver quem perguntou aqui. Ana Lu Bertolo. Ô Ana, é fácil, tá? Pressão posterior, tá? Central. Então você vai colocar em cima do processo espinhoso e oscilar, tá? E ver se provoca a dor do paciente, ok? Uma pressão média, você vê se provoca a dor do paciente. Aí você vai bater isso principalmente em cervical alta, mais especificamente em C2, tá? Pressão posterior unilateral, imagina que aqui, opa, Alfredo, vem cá. Então a pressão posterior central, você vai bater aqui em cima. Então você vai pressionar, né? Você vai fazer a mobilização aqui em cima. A unilateral é aqui, ó. Tá? Então 45 graus, você vai fazer aqui, pressão posterior unilateral, de um lado só. Porque o paciente pode ter isso positivo fazendo centralmente ou pode ter positivo fazendo unilateralmente. Ok? São 2 técnicas para avaliação e tratamento. Tá bom? Posterior central, em cima do processo espinhoso, vamos pegar C2 aqui, e unilateral, tá? Na faceta articular. Ok? Entendido, Ana Lu? Se você não entendeu, você me fala aqui. Tá bom? Muito bem. Entendido isso? E aí, sexta-feira, né? Hoje é quinta, né? Amanhã, o pessoal da equipe que tá aqui me corrija, amanhã é a nossa aula 3, né? Então, eu quero todo mundo lá. Aproveitem que o workshop é gratuito, tá? Para vocês entenderem o básico das dores de cabeça, entenderem também como é que funciona esse acompanhamento que eu faço com alguns fisioterapeutas que querem entender mais ainda sobre dor de cabeça, né? Que a gente chama de mentoria. Beleza? Então, vamos lá. Agora, né? Expliquei, mas vamos discutir um caso sobre dor de cabeça agora real, né? A Rosália está falando, doutora Rosália, se der positivo, mesmo assim continuo com a técnica para tratamento, mesmo sendo algo doloroso ao paciente? Excelente pergunta, Rosália, não sei se eu falei seu nome certo. Você testou, deu positivo, o que você vai fazer? É que a gente vai falar em tratamento, tá? Você vai diminuir a pressão,
Não pode gerar dor. Você pode utilizá-la como tratamento sim, mas não gerando dor, não na dor do paciente. Você vai diminuir a pressão e fazer a mesma oscilação que eu vou explicar lá, mas não pode gerar dor, tá bom? Então, você vai dessensibilizar a região, mas você não vai ficar gerando dor. Tá? E começou a doer, troca de técnica, tá bom? Mas eu explico bem isso lá na aula de tratamento, ok? Muito bem, vamos lá. Vou chamar o Daniel aqui. Daniel, achei. Chamei o Daniel. Só ele aceitar aqui. Daniel aceitou. Beleza. Só precisa virar a câmera aí. Aê. Beleza. Fala, Daniel. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. Tamo aí. Beleza. O Daniel, queria que você se apresentasse rapidamente aí para o pessoal, para quem não te conhece, aí depois a gente começa a discutir o seu caso aí. Beleza. Meu nome é Daniel Hacker, né? Sou fisioterapeuta aqui do Rio de Janeiro. Estou indo aí para o 20º ano de formado. E há uns 15, mais ou menos, eu me dedico quase que exclusivamente a essa área de cabeça e pescoço, né? Comecei mais com dor orofacial, DTM, cirurgia ortognática, depois teve assim, um período que eu atendia quase que só pós-operatório de ortognática. E aí, né, nesses 15 anos, aí, a gente tem atendido cada vez mais patologias diferentes relacionadas à cabeça e pescoço, né? De paralisia facial, zumbido, as cefaleias, né? E até depois do seu curso que eu fiz, eu tenho enveredado para tentar tratar aqueles casos exclusivos de cefaleia, né? Que o paciente procura com cefaleia. Eu sempre tive muito os famosos combos, né? Cefaleia tensional, enxaqueca, dor orofacial, cervicalgia, né? Que grande parte dos pacientes crônicos, muitas das vezes, vem para a gente com isso tudo junto, né? E é interessante que o Daniel falou aí do combo, né, pessoal? Porque às vezes você vai pegar, por exemplo, um paciente com enxaqueca que vem com uma dor na ATM associada, ou vem com tontura associada, ou ele vem com bruxismo, ele vem com um zumbido. Então, a gente brinca que é o combo, né? Refrigerante, o lanche e a batata frita, né? Não vem só com a dor de cabeça, ele vem com um monte de queixa. O Daniel, eu combinei com o Daniel dele trazer um caso, eu de fato não sei o caso, e ele vai apresentar aqui, né, os pontos principais, assim, né? Senão a gente fica aqui até 10 da noite, mas ele vai apresentar os pontos principais aqui e a gente vai, como a gente acabou de passar por aula de avaliação, a gente vai trocar uma ideia para a gente chegar num denominador comum aí, o que pode ser esse caso. O Daniel, então passa o caso para o pessoal e a gente vai conversando. Beleza. Essa paciente, ela me procurou na semana passada, na quarta-feira, né? Ela é amiga da minha esposa e já trabalharam juntas e é enfermeira, tem 37 anos e ela teve na quarta-feira uma crise assim muito forte de dor de cabeça, né? Ficou o dia inteiro com a dor de cabeça, né? E aí ela me mandou mensagem e tal. Na quinta-feira eu a avaliei. Mas acho que eu até comentei contigo que foi uma avaliação rápida, que ela atrasou, pegou um trânsito muito grande, aí eu não consegui atender, né, a hora inteira com ela. Então foi mais essa parte da entrevista, né? E uma leve, bem rápida, assim, avaliação física que eu terminei hoje, né? Tá? Então, o relato dela do dia anterior era de uma dor que ficou durante o dia inteiro. Ela acordou com essa dor já, tá? Teve para passar essa dor, ela tomou dipirona 2 vezes durante o dia, tá? E trocando mensagem, eu falei para minha esposa, fala para ela botar algo gelado na cabeça, fazer um gelo, né? Não botar calor e tal. Enfim, ela veio,
E aí o relato dela é o seguinte: ela relata que tem enxaqueca desde a adolescência, tá? Tá. Ela começou na época de adolescente e até hoje tem esse relato de enxaqueca, tá? Tá. Só que ela veio tratando, desde a adolescência ela tratava com, com neuro, com o mesmo neuro, ela tem 37, ela falou, desde os 12, 13 anos, tá? Foi até antes da menstruação, mas que agravou depois. E ela, a vida inteira, foi tomando Depakote. E, Uhum. e ela tratou assim, que tinha um bom controle, tá? Tá. E a partir dos 20 anos, assim, ela teve, assim, pouquíssimas crises, ficou super bem, quase não tinha crise, muito espaçada, assim, 3 em 3 meses, uma coisa que não incomodava, nem lembrava que tinha mais enxaqueca, com o uso regular do Depakote, tá? Há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, ela engravidou, e aí as dores voltaram com força, tá? Aí tem uma questão interessante do relato dela, que é que as dores eram piores na madrugada e pela manhã, quando ela acordava para amamentar, né? Nas duas situações. Se o bebê acordasse de madrugada, ela tinha uma dor que aí não passava, ela não conseguia dormir de novo. Ou Ok. então, pela manhã também, na mesma situação, aí a dor ficava, tá? Tinha essa dor assim. E nesse período, depois da gravidez, esses últimos 2 anos e pouco, aí 3, ela começou a tomar topiramato e pameló. Por causa da amamentação, ela mudou a medicação. Ela tomou isso após a criança nascer ou gestante? Não, após o nascimento, Após o nascimento, né? Tá. tá? E aí, assim, ela veio desse período para cá controlando mais ou menos bem. Ela relata assim, as crises desse tipo que dói o dia inteiro, dor mais forte, com a dor espalhada pela cabeça toda, tanto na região frontal, região orbicular, temporal e também no topo da cabeça, umas 2 a 3 vezes por mês, Tá. tá? E ela tem uma outra dor que é muito mais comum, que é uma dor pela manhã, quando ela acorda, Tá. tá? E essa dor passa meio que sozinha, em 1 hora e pouquinho, assim, a dor vai melhorando ao longo da manhã, tá? Ela não persiste muito tempo, não. Diferente da outra dor que ela tinha áurea também durante ela relata a áurea durante esse período pós-gravidez e que não passava com quase nada, assim, só tomando remédio para dor, que ela tomava às vezes 2, 3, 4 vezes ao dia. Ô, Daniel, segura aí um Tá. segundinho, só para eu mostrar uma coisa pro pessoal aqui, ó. O Daniel falou que essa paciente, ela se queixava de dor desde a adolescência. Então, guardem aí, quando o paciente se queixa de dor de cabeça desde adolescente, de adolescência, né, de adolescente ou criança, pré-adolescente, é bem sugestivo de ser enxaqueca, ok? Porque a enxaqueca, ela pode até começar quando a criança é pequenininha, 2 anos, 3 anos, mas aí é difícil diagnosticar, né? Então, às vezes o diagnóstico vai ser tardio, tá bom? Não dá pra gente falar tudo aqui, mas os sintomas são um pouquinho diferentes na criança, tá? No adolescente não, mas na criança ali, vamos colocar até os 10 anos, 8 anos, os sintomas são um pouquinho diferentes, a dor é mais bilateral, tem queixa abdominal, tá? Mas o paciente sentou na tua frente e falou, nossa, desde que quando eu comecei a menstruar, ou desde que eu sou criança, minha mãe já fala que eu punha a mão na cabeça, tinha dor, bem sugestivo de enxaqueca. Beleza? Isso é importante. Outra coisa que o Daniel falou aqui, acabou de falar, sobre duas medicações, que é o topiramato e o pamelor, são medicações, pessoal, preventivas, ou seja, profiláticas, é para não ter dor,
elas não são analgésicas, tá? São medicações que se utilizam realmente na enxaqueca ou migrânia, tá? Migrânia é a mesma coisa, tá? Então, o topiramato é assim como o Pamelor, são medicações profiláticas. O paciente vai tomar todos os dias, tá? Dependendo do paciente, é uma dose prescrita pelo neuro, que diminui o quê? A frequência, beleza? Então, diminui o número de dias de dor. Não é para quando o paciente está com dor, ele toma. Quando ele está com crise, ele vai tomar um analgésico, ele vai tomar um anti-inflamatório, ele não vai tomar topiramato, Pamelor, tá? Que são medicações que o paciente vai fazer uso aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Dependendo, ou até mais, dependendo do caso, ok? Então, só isso que eu queria pontuar aqui para o pessoal, para quem está começando aí na área entender. Beleza? Beleza, Daniel. Pode continuar. Aí, assim, ela relatou também que os dias que ela não tem dor, tem dias que ela fica sem dor, sem nada. Mas ela tem, assim, uns períodos grandes durante o mês, que apesar dela não ter dor, ela tem uma sensação de cabeça cheia, meio que um mal-estar, assim. Não chega a ser um enjoo, não teve vômito nem nada, mas um mal-estar, assim, como se estivesse meio mareada, tá? E outro relato dela, assim, que no calor dói mais, quando tá muito quente, piora. Tem fonofobia, tá? E ela tem algumas situações que ela notou que são gatilhos para ela. Luzes piscando, cinema 3D, 4D, ela falou que é impossível. Nossa, para mim também é impossível. Claro, situações de estresse. Ela é professora universitária também. Ok. Tá fazendo doutorado, então tá tranquilo. Estresse, tá tranquilinha. E sono reduzido ou aumentado. Tá bom. Ela tem um filho de 3 anos, ela falou, às vezes ele dá uma esticada no sono, eu vou embora também, não tem nada a fazer de manhã, acordo com dor de cabeça, pior. Tá? Tanto reduzido quanto aumentado. Qualquer alteração no que ela está acostumada do sono. Tá? E aí, na semana passada, na primeira consulta, ela falou, não relatou ter bruxismo. Aí eu conversei com ela, expliquei mais ou menos a questão de acordar, né, com a dor, e a dor para estar sozinha. Porque para ela todas essas dores eram enxaqueca. Tá? Aproveita, Daniel, explica para o pessoal, né? Por que o bruxismo poderia, né, rapidamente, poderia ser um dos causadores dessa dor aí pela manhã, que depois vai melhorando. Então, o bruxismo do sono, né, no caso, pela característica dela acordar com essa dor, seria esse apertamento dentário, né, de ficar com a contração por alguns momentos, né, e somatório de alguns momentos, normalmente. Não é a noite inteira que a gente fica, mas são períodos que se somam durante a noite, e aí também não é um dia só, isso é uma coisa mais crônica, né, e que aí gera uma tensão muscular na musculatura mastigatória, masséter temporal, que pode desencadear pela manhã essa dor ao acordar. E é bem característico que, normalmente, se tem só o bruxismo, isso vai melhorando quando vai tomar o café da manhã, chega na hora do almoço, o paciente muitas das vezes está bem. Vocês entenderam, pessoal? Isso é uma das possibilidades dessa dor pela manhã, depois vai melhorando. Não necessariamente é a enxaqueca, entendeu? Ela tem E assim, para ela, como eu falei, era tudo enxaqueca, né? Uhum. Ela falou que esse médico que ela estava consultando é o mesmo desde que ela tem seus 12, 13 anos. Falou que é um senhor e tal, e que não explicava muita coisa para ela. Pedia lá um exame de mapeamento cerebral e que aumentava a dose do remédio. Só mudava isso, não explicava essa dor é assim, assado. Então ela estava meio no escuro em relação a isso, tá? Aí na semana passada eu expliquei e tal, conversamos bastante. Aí hoje ela voltou com o checklist quase gabaritado, né? Então ela relatou que faz apertamento dentário durante o dia, bruxismo em vigília, né? Morde o lábio, tem o hábito de ficar apertando assim como se estivesse espalhando o batom,
fica batendo os dentes, como se fosse no ritmo da música, de cantarolando e batucando com os dentes. Rói unha, a, a unha ela já tinha falado, e também notou que dorme com a mão apoiada assim no Uhum. rosto, tá? E tudo isso, a atenção dela maior é pela manhã, tá? Ao acordar, tá? Beleza. Ela tinha aura? Não. Só nessas crises de enxaqueca mais próximo do período da gravidez. Mais Depois que o filho nasceu, isso daí foi melhorando, tá? Mas E náusea e vômito ela tinha? Queixa? não, Não. não, Tá. tá? E você falou mais foto, né? O fono. Fono. Fotofobia. Fono. Fono, Fonofobia. da fotofobia, luz piscando foi o que ela É relatou. verdade. Isso. É. Tá. O cinema 3D Tema também, ela 3D. falou que é impossível assistir. E o Tá. calor também, que seria um Uhum. gatilho para ela, Beleza. tá? Entendido. E aí, Pode falar, pode continuar. não, e aí Isso. no exame físico, assim, Vou te perguntar, né? no exame físico. Vários pontos gatilhos, temporal, masseter, econ, trapézio, mas mais proeminente, assim, com queixa, temporal, masseter e sobrecipitares, Tá. tá? Mas, assim, que seja familiar a dor dela, mas da musculatura mastigatória, tá? Na semana passada, eu não apertei, não comprimi nenhum ponto gatilho, mas liberei, assim, fiz um alongamento, uma massagem e tal. Aí ela relatou que à noite passou a tarde inteira, atendi ela 10 da manhã. Passou a tarde inteira com muito sono, de tão relaxada, assim, ela Ficou relaxado. falou que a bochecha tinha derretido. Então, que já Legal. deu uma diferençazinha, assim, Deixa pra eu te ela. perguntar, ela tinha alguma diminuição de amplitude, de abertura, Não, boca? Não. Tranquilo, né? Tontura e zumbido? também não. Também não. Tá. Ela tinha algum teste positivo para cervical alta? O FRT, que eles já viram? Ou Não, PCFT? Também não. Né? não. Legal. Então aí eu quero fazer uma pontuação. Você viu que o Daniel falou, ó, não tinha teste de diminuição de amplitude de movimento cervical, então a gente já descarta a cervicogênica, tá bom, gente? O outro teste que vocês viram lá, que é o teste de flexão crânio-cervical, ele tem que estar presente positivo na cervicogênica. Não estava. E é isso mesmo. Na tensional, depende do paciente vai estar ou não. Na enxaqueca, depende do paciente vai estar ou não. Mas na cervicogênica, ele tem que aparecer. Então, o que a gente descarta aí, até agora o Daniel falou? Cervicogênica, né? A gente pode falar que essa paciente tem um diagnóstico de enxaqueca? Sim, a gente pode falar que ela tem enxaqueca, porque mulher, tá? Mas a pergunta vai ser, será que é só? Então, ó, ela é uma cefaleia primária. Enxaqueca, por quê? Ela é mulher, começou de adolescente, cefaleia intensa, tá? Possivelmente na gravidez ela passou bem, foi isso, né? Foi, Acho que ela passou. Depois da depois gravidez piorou. que ela piorou, então na gravidez a enxaqueca melhora, né? Tomava topiramato e pomelor, que são medicações prescritas para controle da enxaqueca, tá? O Depakote também, tá? Tomou o Depakote a vida inteira. Característica marcante, fotofobia, então luz piscando, né? E fonofobia também, ou seja, sensibilidade aumentada à luz e a som, tá? Então a gente pode dizer que é enxaqueca? Pode. Olha lá, de novo o joinha. Pode dizer que é enxaqueca? Pode, tá? Mas ela tinha uma queixa aí, o Daniel falou, ó, tinha bruxismo do sono, depois que eu trabalhei aqui ela relaxou bastante. Isso pode estar presente nos pacientes com enxaqueca? Pode. Essa tensão aumentada em masseter, em temporal, com toda certeza. Daniel interviu aqui e a paciente falou, poxa, melhorei. Nossa, senti super bem. Vamos lá, o Daniel, o que isso te chamou a atenção? Você falou que DTM ela não tinha, né? A disfunção na temporomandibular não tinha. Então,
você pode descartar uma cefaleia secundária DTM associada, ou você, no teu exame, você acha que ela tem enxaqueca, cefaleia primária, mais uma cefaleia atribuída à DTM? Então, eu acho que poderia ser que ela não tinha nenhuma questão articular, né? Legal, é isso aí. Mas pela questão muscular, pela mialgia mastigatória, né? Eu acho que poderia ser, que aí entra uma cefaleia tensional ou uma cefaleia atribuída a DTM, né? Seria a minha dúvida, sim. O que eu acho bem característico é essa questão de quando ela acordava e que a dor passava rápido, né? Que não me pareceu ser uma enxaqueca, né? Só que para ela, por essa confusão, né, do médico nunca ter explicado e tal, do neuro não ter esclarecido muito bem para ela tudo era enxaqueca. Então, o relato inicial era assim, eu tenho 6, 7 crises por mês de enxaqueca. Quando, na verdade, eram 2 no máximo e o restante, talvez, uma tensão, uma cefaleia tensional ou atribuída a DTM. Entendeu? Entendi. Vocês entenderam? E o Daniel começou agora essa Eu paciente. não, eu não fiz nada assim. Hoje eu fiz um pouquinho mais provocativo, né? Não fui ainda, né, com muita sede, porque para não sensibilizar, né? Como ela teve essa crise semana passada, não sei ainda onde que eu estou pisando, né? Claro. Para ir mais a fundo, digamos assim. Ô, Né? Daniel, uma coisa que eu esqueci de perguntar, e é importante vocês que estão assistindo a live aí. Essas medicações, como o Depakote, Topiramato, Pamelor, são medicações que você pode e deve fazer uso todos os dias, porque são medicações prescritas, né? Então, elas não vão ter abuso, a gente não considera como um abuso de medicação. Muito pelo contrário. Agora, analgésico anti-inflamatório, a gente considera que se o paciente está tomando aí mais de 10, vamos colocar de 8 a 10 ou mais dias, né, por mês de medicação analgésica anti-inflamatória, ele está fazendo abuso, ou seja, ele está tomando excessivamente analgésico anti-inflamatório. Essa paciente tinha algum histórico disso? Não. Não fazia abuso, Não. perfeito. Ela, nesses eventos, 2 vezes por mês, que ela tomava dipirona, às vezes de manhã e aí depois. Mas até o relato dela é que passa sozinho na maioria das vezes, que aí eu acho que aí é o período que não é a enxaqueca, né? Passa em 1 hora e pouco, aí, entendeu? Casaria mais com uma questão muscular, do bruxismo noturno, provavelmente, bruxismo do sono, entendeu? Entendi. Na minha opinião. O que acontece aí, por que eu perguntei isso, gente? Porque se o paciente está tomando muita medicação analgésica anti-inflamatória por conta, ele vai criar uma segunda dor de cabeça que a gente chama de cefaleia por abuso de analgésicos, né? Ou por abuso de medicamentos, melhor dizendo, né? E essa cefaleia por abuso de medicamentos, ela normalmente aparece nos pacientes que têm dor de cabeça crônica. Então não passa, ou nunca fez tratamento, e o cara começa a ficar tomando analgésico inflamatório porque ele não aguenta ficar com dor. Então você imagina que você começa a tomar muita medicação, passa o efeito da medicação, vem uma dor rebote, passa o efeito da medicação, vem uma dor rebote. E aí você fica alimentando aquilo, né? E você não permite que o seu corpo... Tá sem som? Ou tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Daniel? Normal? Tô. Tá, então. Barbinha, acho que é aí, viu? O que acontece? Quando você fica tomando analgésico anti-inflamatório, o que vai acontecer? Você não permite que o seu corpo, o seu organismo, dê conta de resolver aquela cefaleia, que a gente chama de analgesia endógena, né? E eu sempre explico para os pacientes o seguinte: você tem uma farmacinha interna, né, que dá conta, muitas vezes, né, de resolver a sua dor. Às vezes você dormiu, passa. Então acordou com dor, depois passa, né? Quando você começa a fazer muito uso de analgésico anti-inflamatório, essa tua farmacinha começa a parar de funcionar. Então você precisa do analgésico. Tá? Pode falar. Não, aí tem um relato dela que eu ia falar agora, que enquanto ela conseguiu manter a atividade física, ela achou que regulou bem a dor. Então até um dos motivos que ela não tomava medicação, que ela falou, a dor que vem é leve, assim, muito, muito levinha, tranquila, não é... E ela, quando parou de
com atividade física, por questão de tempo e tal. Aí ela sentiu que deu uma piorada, a frequência aumentou um pouquinho das dores, entendeu? Então já combinamos de vai voltar para fazer alguma É coisa. isso aí. Então, vocês estão entendendo, pessoal? Mandem dúvidas do caso também, tá? Isso é um caso bem interessante, porque não é uma enxaqueca pura, vamos dizer assim, tá? Ela é uma enxaqueca, não é considerada uma enxaqueca crônica, lembrar que crônica, né? São 15 dias de dor ou mais por mês, tá? Então, o paciente tem 15 dias de dor ou mais por mês, ele tem uma enxaqueca crônica, mas guardem bem que crônica não significa que não tem tratamento, tá? É que ela tá persistente, tá bom? Eu também não gosto muito desse termo crônica, né? Mas é o termo que se utiliza, tá? Pode acontecer do paciente com enxaqueca ter dor na região da ATM, ter dor na ATM, ter dor na musculatura mastigatória, masseter temporal? Sim, com toda certeza, porque a gente tem uma associação aí que pacientes com enxaqueca tendem a ter uma prevalência aumentada de DTM, seja articular ou muscular, assim como zumbido, assim como tontura, assim como o bruxismo, né? E essa paciente tinha isso também, né? Então, a Ana Lu já estava até adiantando. Então, essa paciente tem uma cefaleia primária, que é a enxaqueca, mas não uma enxaqueca crônica, é uma enxaqueca da vida inteira, tá? Que pode estar cursando com uma cefaleia, eu não diria tensional, tá, Daniel? Eu não diria tensional, porque ela não tem essa dor, pelo menos pode ser que eu não anotei aqui. Ela não tem queixas de dor em cabeça inteira em apertamento, assim, né? Ela tem uma queixa de dor diferente aqui, né? Uma dor intensa, mais de madrugada, que não é comum da tensional, né? De manhã está relacionado ao bruxismo, possivelmente, foto e fonofobia. Então, eu não vejo como uma pessoa que tem duas primárias, enxaqueca mais tensional. Ela tem, na verdade, a enxaqueca, isso é indiscutível. Essa região da dor aqui pode estar relacionada à enxaqueca, mas ela pode estar relacionada também a uma DTM muscular. Ela se queixava, por exemplo, de fadiga para comer, dor ao bocejar, esses sintomas característicos assim? Sim, Ou sim, não dor ao mastigar, mas aquele cansaço cansaço? muscular, que aí em alguns períodos, né? E assim, o período pós-parto, né? De privação de sono também, Sim, né? sim, Ainda tem isso aí. sim. Mas em relação a isso, sim, né? Tem toda. Mas ela não tem um acompanhamento com o dentista, né? Não estava usando a placa e tal, então a gente vai ajustar essas coisas. Isso. Então, Ana Lu, ó, não é enxaqueca mais tensional, tá? A enxaqueca, lembrar que é uma cefaleia primária, tá? Ela não tem uma causa estabelecida. A tensional também é primária, ela não tem uma causa estabelecida. A gente acha que é muscular, mas o músculo é sintoma lá característico, mas não tem uma causa estabelecida. A cervicogênica tem uma causa estabelecida e a secundária DTM também tem uma causa estabelecida, que é a ATM. Então, existem alguns critérios específicos, existem algumas brechas aí para a gente bater o martelo que ela teria uma primária mais secundária, ou seja, enxaqueca mais secundária DTM. Tensional está descartada, tá? Ela parece ter uma enxaqueca mais secundária a DTM se for uma DTM muscular, ou seja, esse cansaço com bruxismo associado, né, fadiga muscular, tá? Isso é mais comum de acontecer, gente, do que vocês imaginam. Mas não é, isso é importante falar, não é todo paciente com enxaqueca que vai ter queixas na ATM. Não é todo paciente com enxaqueca que vai ter tontura. Não é todo paciente com enxaqueca que vai ter zumbido, tá? Não é, tá? E não é todo paciente com enxaqueca que vai ter dor cervical ou diminuição da amplitude do movimento cervical. É muito prevalente, mas não é todo paciente. Tá? É importante isso. 70% das pessoas com enxaqueca tem dor no pescoço, né? Mas não é todo paciente. Tem 30% que não tem. Entendeu? Tem 30% que não tem queixa nenhuma, que ele roda o pescoço para lá e para cá, vira para lá e não dói nada. Tá? Então isso é comum. Então eu bateria o martelo aí na enxaqueca, tá? Com características de uma secundária ADTM, tá? Tá? E é exatamente essa intervenção. É trabalhar nessa musculatura mastigatória,
né? E depois, estímulo à atividade física, eu daria uma olhada como é que está a força dessa musculatura periescapular, que é importante também para essa paciente, principalmente que ela está com uma criança pequena ou não? Tem 3 anos. 3 anos, então demanda bastante, carregar no colo, né? Esse tipo de Levado. coisa. Então, lembrar que a enxaqueca também, gente, ela não vem de fraqueza muscular. Bom, não é a fraqueza muscular que leva a enxaqueca. Mas um indivíduo que está com perda de força muscular, que está sedentário, né? Ele acaba tendo menos capacidade muscular, né? Menos resistência muscular, o metabolismo muscular fica alterado, então isso pode acabar sendo um gatilho. Entenderam? É um gatilho, tá? Então, por isso que é importante nos pacientes com enxaqueca muito estímulo à atividade física e um programa aí de fortalecimento da musculatura cervical e periescapular que eu entraria com toda certeza, tá? E por fim, gente, vocês têm que lembrar que não tem mais como negar a questão dos hábitos de vida, né, Daniel? Então, você falou assim para mim aqui que o sono dela não estava muito legal, né? E estresse, né? E aí a gente tem que lembrar, o estresse é o primeiro gatilho de uma enxaqueca. Então isso eu não falo que tem que, eu não gosto muito da palavra tem que controlar o estresse. Eu gosto de falar assim, de administrar, porque né, o estresse ele vai aparecer para a gente todo dia, mais ou menos, né? E a gente tem que aprender a administrar por meio, às vezes, de terapia, de mudança de rotina, às vezes até a própria medicação, ansiolítico, antidepressivo, né? O estresse é considerado o primeiro gatilho. Quem não dorme bem vai ter dor de cabeça. Isso é indiscutível, né? Então, o Daniel com certeza está trabalhando isso aí com ela, né? E a atividade física que é obrigatória. Vocês têm que entender, gente, que assim como a medicação é importante, a atividade física ela é tão importante quanto é o tratamento não farmacológico. O tratamento não farmacológico da dor de cabeça, da dor crônica, baseia-se essencialmente em exercício, né? Mas é claro, um exercício progressivo, graduado, né? E que é o que o Daniel vai entrar aí. Ela já voltou à atividade física, né? Tá voltando. Ela tava, como o filho estava de férias da escolinha, da creche, ela falou que estava muito difícil nesse período aí. E voltou, se não me engano, ontem. Tá. Então, a proposta é que semana que vem ela retome as atividades, né? E essa questão do sono, né? Você também tem filho pequeno, não tem? É meio complicado. Acho que já até está melhor para ela agora, né? E, e acho que essa falta de informação que ela tinha, né? Desses gatilhos prováveis aí do bruxismo em vigília, do bruxismo do sono, que podem contribuir, ser mais um gatilho, né? Legal. Para deixar essa sensibilização aí um pouquinho mais alta, né? Exatamente. Então, você que vai cuidar de enxaqueca como fisioterapeuta, né? Você tem que lembrar dos hábitos de vida. A senhora está dormindo, a senhora, senhora, né? Mas é o jeito de falar. Mas você está dormindo, você está tomando água adequadamente, você está controlando, administrando o seu estresse, você está praticando atividade física, como é que está a sua alimentação? Então são pilares, gente, de vida, são bons hábitos de vida. Não tem mais como a gente não olhar para isso. Existem até alguns neurologistas ainda resistentes a isso, né? Isso eu sei de próprios neurologistas que ainda estão resistentes. Não, o tratamento é medicamentoso, isso não vai fazer tanta diferença. Não, é negar a ciência, né? Hoje a gente não trata mais um paciente com dor crônica sem exercício, sem cuidado da alimentação e por aí vai. E na dor de cabeça, na enxaqueca, não é diferente, tá? Que seja uma tensional crônica também, não vai ser diferente, tá? Então eu iria por esse caminho, tá? Ô Daniel, então, obrigado, cara. Obrigado por você ter trazido o caso aí pra gente. É um caso bem interessante porque ele não cursa com uma enxaqueca clássica pura, né? Ele tem a enxaqueca mais, como se você falar, secundária aí a uma DTM muscular, mas que também pode ser simplesmente um sintoma da enxaqueca. Independente disso, o tratamento vai ser igual, né? E tratamento, pessoal, a gente vai discutir na próxima aula, né? Então, eu iria... pode falar. Não, e o bom dela, assim, ó, ela tem uma boa resposta
a dipirona, né? Assim, um medicamento mais simples, não tão forte, né? Fácil acesso, então ela tem uma boa resposta. A crise não dura dias, né? Não fica Uhum. aquela, não é tão incapacitante assim. Mas ela relatou que o estresse é o principal, aí junto, né? Questão das aulas que ela dá e tal, da rotina com o filho, mas Legal. que vai dar uma ajustada para a gente encaminhar Maravilha. bem isso aí. Uma coisa só importante, pessoal, medicações para enxaqueca não podem, são proibidas na gestação. A não ser que o paciente precise muito, porque você pode dar má formação fetal. Você pode gerar a perda do bebê, tá? Então tem vários problemas que podem acontecer. Então não são indicados, tá? Isso até, assim, ela relatou que até teve uma certa melhora, acho que é questão hormonal, mas parou com a medicação, né? E aí eu não sei se isso depois que, né, teve o filho, se essa volta, a mudança da medicação também não deu Pode ter relação, uma mas desregulação ali. a gente tem que lembrar que na gravidez se estabiliza estrogênio e progesterona. Então Uhum. não tem essa mudança brusca. Quando você teve o bebê, você volta a menstruar, então você começa a ter os Então, picos sei lá hormonais, de novo. principalmente do estrogênio. E aí vai vir a crise de novo. Por isso que dá uma estabilizada. Alguns momentos ali da gravidez pode piorar, mas o essencial, assim, né? O normal é que na gravidez, como há uma estabilidade de hormônios, né? Do volume de hormônios ali, né? Da concentração de hormônios, mas principalmente não ter picos, né? Isso faz toda a diferença, principalmente do estrogênio. A progesterona não, né? Principalmente do estrogênio, tá? Então, essas medicações, como topiramato, pamelor, dentre os Depakote, essas medicações não podem ser utilizadas por pacientes com enxaqueca na gestação por risco de perda do bebê, má formação e por aí vai, tá? Depois pode, mesmo na amamentação, ainda tem o seu certo problema, mas na gestação, se a mulher faz uso da medicação, tem que tirar. E aí ela tem que tratar por tratamentos não farmacológicos. E aí é onde a gente entra. Né? Até ela discutiu isso comigo de se pensar, né, num segundo filho, aí ela até está pensando até em talvez mudar de médico para ter Eu um que daria. acompanhe mais de perto, né? Porque E continuar contigo. Continuar contigo. e é porque essa medicação não vai poder, né, durante a gestação. É isso Mas aí. isso ainda está em estudo, Legal. segundo ela. Daniel, tem gostado da mentoria? Tem, ótimo, Legal. muito bom. Maravilha. Tem Então os é isso. casos de cada um, né, que a gente A gente vai fecha alguma aprendendo com os coisa casos de todo que mundo, serve né? pra gente, com É isso certeza. aí. Daniel, muito obrigado, cara, pela tua participação, por Nada, ter trazido o caso, ter imagina. levado aí o caso para as pessoas e a gente vai se falando aí. Valeu. Show. Valeu, Samuel. Abraço. Valeu. Gente, vamos lá então. Vamos tirar algumas dúvidas aqui, ó. Lá, minha mãe fala que a enxaqueca dela diminuiu depois que teve filho, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Os neuros que indicam botox para enxaqueca, o botox faz parte do tratamento da enxaqueca, tá? Mas você não necessariamente precisa entrar com botox, que ele é mais caro, direto, tá? Você pode utilizar, principalmente no Brasil, né? Não é o protocolo que se utiliza para botox, o Preempt, ele não é um protocolo tão barato. Então, você tem medicações com o próprio topiramato que você pode tentar utilizar. Na falha do topiramato ou de outras medicações, você pode pensar no botox sim, tá? Ficar com raiva porque não passa dor, pode acontecer mesmo, né? Flor de lis, Beth, teria como edema, deixa eu ver, acho que tem alguma coisa antes, né? Edema citotóxico após ela fazer uso de anticonvulsivos, sim, porém sofre com enxaqueca todos os dias. Minha dúvida é, tipo, antes ela já tinha as dores. Então ela tinha enxaqueca antes, né? E piorou com esse diagnóstico, né? Não, ó, perda de visão temporária poderia ser um tipo de aura que acontece na enxaqueca que eu explico na primeira aula, tá? Mas ela tem que durar de 5 a 60 minutos. Sangramento nasal não tem relação com a enxaqueca, tá? Então, o que a gente tem aí é uma bandeira vermelha, né? Que eu explico lá também. Então, precisaria examinar com calma para ver se ela tem enxaqueca mesmo, tá? Pode ser uma cefaleia secundária ao problema dela, tá bom?
Tenho muita crepitação na ATM. Ao acordar, não consigo abrir a boca. Rapidamente as dores se irradiam para o trapézio. Então, você tem uma disfunção temporomandibular aí. Importante. Da Ana Lu, já respondi. O que mais? Eu acho que realmente é bom tomar essa medicação que diz diminuir a quantidade de crise. Ô, Bruna, acho que você deve estar falando dessas medicações profiláticas. Depende do caso, tá? Tem pacientes que não necessariamente vão precisar dessa medicação. Eles podem conseguir controlar a dor deles sem a medicação, mas há pacientes que vão precisar. Isso na enxaqueca, às vezes na tensional, tá? Principalmente pacientes com dor que está há muitos anos, nunca fez tratamento, o paciente ele está fazendo abuso de analgésicos, então a gente precisa parar com esse abuso, entra com uma medicação preventiva, né, entra com a fisioterapia. Mas tem pacientes que acabam indo bem sem a medicação. Essa é a verdade, entendeu? A enxaqueca é importante a medicação, claro, com toda certeza, mas há pacientes que eu tenho paciente com enxaqueca todo dia, a gente vê isso, há pacientes que começam utilizando essa medicação, conseguem tirar, há pacientes que acabam conseguindo controlar bem sem essa medicação preventiva, então isso vai de caso a caso, ok? Beleza. Acho que é isso aqui, né? As perguntas. Se tiver mais alguma pergunta, manda aqui para mim, tá? Spinelli, quem pode tomar esses tipos de medicamentos? Você deve estar perguntando dessas medicações preventivas. Ela tem que ser prescrita, né, pelo neurologista. As contraindicações são pequenas, tá? Mas o paciente, normalmente é assim, o paciente que tem ali por volta de 4, 5 dias de dor por mês, normalmente é indicado. Mas isso é na teoria, na prática não é bem assim, tá bom? É o que eu acabei de falar, não necessariamente o paciente vai precisar de medicação preventiva, tá? Isso vai de caso a caso, tá? A Nanda, obrigado, Nanda. O que mais aqui? Tinha uma pergunta, acho que da Ana Lu, acupuntura. A acupuntura tem evidência moderada para dor de cabeça, viu, Ana Lu? Como tratamento complementar, pode, tá bom? Estou há 16 dias com dores, geralmente se intensifica próximo do meu período menstrual também, nunca fiz nenhum tratamento. Ordália. Lembrar, gente, que a enxaqueca, isso é legal, a gente vai chegando ao finalzinho aqui, mas para vocês entenderem, né? A enxaqueca ela tem uma relação muito grande com a questão hormonal, tá? Na mulher, né? Então, esses picos de estrogênio, né, que acontecem nesse período menstrual, influenciam diretamente na enxaqueca. E há mulheres que têm essencialmente as dores, por exemplo, 2 ou 3 dias antes de menstruar ou 2 ou 3 dias depois de menstruar, tá? Então, essas mulheres, elas sofrem por causa dessa oscilação hormonal. Então, às vezes, trocar o contraceptivo, está fazendo uso, por contraceptivo que não contenha estrogênio, tá? Isso é uma das saídas. Pode fazer uso de DIU, tá? O DIU hormonal, que se a mulher quer usar contraceptivo, ele vai ser uma forma de tratar também, tá? E o tratamento não farmacológico com a fisioterapia, tá? Você relatou sobre fortalecimento muscular para tratamento, só que na internet deu um pico, cortou, poder repetir? Não, o fortalecimento, ele é importantíssimo. Musculatura cervical, periescapular, mas ele tem um momento certo para começar. Você não pode começar tudo de uma vez, tá? Querer já colocar o paciente na academia porque ele está muito sensível, né? Então, às vezes um exercício que você acha que é simples, às vezes como um simples alongamento pode despertar uma crise. Às vezes você vai passar um exercício de fortalecimento para ele que você acha que é simples, mas pode despertar uma crise. Então, o começo do tratamento, vocês vão ver na próxima aula, né, no workshop, ele é gradual, é devagar, de acordo com cada paciente. Então, meus pacientes são pacientes crônicos, a gente chama de famosa bucha, né? São os pacientes crônicos. Então, eu não posso começar com uma mão muito pesada, né? Mas o fortalecimento é o que vai manter, é o que vai prevenir esse paciente de ter crises por causa da fraqueza muscular. Ficou claro, o Mari? Tá? Você deve utilizar, mas não no primeiro momento do teu tratamento, tá? Ele vai ser obrigatório, mas não no primeiro momento do tratamento. Porque começar a fortalecer muita cervical, muita musculatura escapular, é o que vai dar suporte para essa região, concorda? Né? Só que, inicialmente, o paciente está extremamente sensível, ele está com alodínia, ou seja, tudo dói, né? O metabolismo muscular está ruim, então você começar a trabalhar muito essa musculatura no fortalecimento, pode dar ruim, tá? É isso. Beleza? Deixa eu ver. Dry needling, Rosália, pode utilizar.
tá? Pode utilizar, mas é isso. O paciente que chegou muito sensível para você, o dry needling pode ser um despertador de crise, pode despertar uma crise, tá? A Bruna aqui. Bruna, você está com uma crise de enxaqueca, está gestante, tá? O ideal é que eu não gosto de falar muito assim, porque eu precisaria conhecer seu caso, ô Bruna. Depois, se você quiser, me passa o caso melhor pelo direct pra gente conversar, tá bom? Ah lá, tem uma irmã que sofre de enxaqueca há anos, ela vomita muito e melhora às vezes. O vômito ele dá essa melhora parcial, mas não resolve o problema, tá? A náusea, o vômito é uma alteração característica da enxaqueca, tá bom? Mas ele vomitar melhora, mas depois volta, tá? Muito bem. Gente, então é isso, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A gente está com mais de 100 pessoas numa quinta-feira à noite, 8 horas da noite. São 9 e 8 agora. Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. A gente tem live agora dia 9, se eu não me engano. Tá? A gente avisa aqui. A gente vai continuar falando sobre o workshop. Tá? Tirando dúvidas, vamos trazer também mais um mentorado meu e que faz a mentoria, que a gente discute os casos, né? E ele vai trazer um caso também interessante para vocês aí, tá? Qualquer dúvida, gente, por favor, manda mensagem lá no direct para mim, tá? Estão com dúvida, manda. Não estou conseguindo me inscrever no workshop, manda mensagem, tá? Ou eu respondo, ou o pessoal da equipe responde, tá? Às vezes sou eu, às vezes é o pessoal da equipe, porque é muita gente procurando, tá bom? Então, obrigado por vocês estarem aqui, tá? Contem sempre comigo. Contem sempre comigo, mandem mensagem, vamos espalhar o papel e o poder do tratamento não farmacológico da fisioterapia nas dores de cabeça. Conhecimento é poder, gente, tá? Conhecimento é terapêutico, ok? Quanto mais o paciente souber sobre o que está acontecendo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, tá? Melhor ainda para a condição dele, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais.